Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, aparecendo aqui para gravar mais um vídeo. E esse vídeo eu tinha prometido aí no Twitter para vocês que eu ia fazer esse vídeo antes da final da Copa do Brasil. Tô gravando esse vídeo na terça-feira, na quarta tem a final, a decisiva, né, a partida decisiva entre Corinthians e Cruzeiro em Itaquera, na capital paulista. E eu tinha prometido gravar esse vídeo para falar sobre o valor que o campeão e o vice da Copa do Brasil vão levar depois da grande final, né? E eu disse valor porque chamar esse dinheiro já é um motivo pelo que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Por quê? Porque tem muita gente que diz, que chama, muita gente não, quase todo mundo diz a premiação da Copa do Brasil. Só que tem muita coisa por trás dessa grana, que vai ser uma grana muito considerável, né? Quem for campeão vai levar só pelo valor da final 50 milhões de reais, acumulando o que teve desde as oitavas aí vai sair com quase 70 milhões de reais. O vice leva 30 milhões a menos, então o vice ele já levou, por chegar até a final, 20 milhões, sendo vice vai levar mais 20, então ficaria com 40. Então ficaria assim, o campeão 70 milhões no total, o vice 40 milhões no total. E por que esse valor esse prêmio, ou esse valor que os clubes vão receber gera muita polêmica? Porque tem muita desinformação falando sobre esse valor da Copa do Brasil. Tem muita gente passando informação errada, e aí um pouco errada por desinformação e um pouco errado porque interessa falar errado, porque acho que tem aí uma tentativa de atender alguns interesses aí, principalmente quando você compara o valor pago pela Copa do Brasil com a tal da premiação paga pelo Campeonato Brasileiro. E aí é que tem um erro muito grande. E por isso é que eu estou fazendo o vídeo, tá? Então, para a gente começar o vídeo, primeira coisa muito importante. A CBF não paga nenhum real de prêmio pelo título ou pelas boas colocações do Campeonato Brasileiro. Vou repetir. A CBF não paga nenhum real pela posição, pelo título, por ser segundo, por ser terceiro do Campeonato Brasileiro. Isso daí já é uma coisa muito, entre aspas, uma novidade, que você há 6, 7, 10 anos está ouvindo uma coisa que não é verdade. A CBF não paga nada pelo título do Campeonato Brasileiro. Não paga. O que acontece é que os clubes, quando assinaram o contrato com a TV Globo, contrato que termina agora em 2018, para 2019 um outro contrato, quando eles assinaram esse contrato em 2011, eles decidiram, os clubes junto com a Globo, apesar de ter sido uma negociação individual, essa parte ficou uma espécie de parte coletiva. Eles decidiram que a parte dos direitos de TV fechada seria dividida de acordo com a classificação do Campeonato Brasileiro. Então o que acontece? A TV que tem os direitos do Campeonato Brasileiro hoje, que é a TV Globo, ela decidiu que o valor pago pelo Campeonato Brasileiro, a parte de TV fechada, que na época lá eram mais ou menos 60 milhões de reais, aí agora corrigido, no ano passado deu mais ou menos 64 milhões de reais, que essa parte seria dividida proporcionalmente à colocação do Campeonato Brasileiro. Então o que você diz que a CBF paga pelo Campeonato Brasileiro de prêmio não é verdade. Não é a CBF que paga. Quem paga esse dinheiro é da TV Globo. A CBF, a única coisa que ela faz é dividir. E além de dividir, a CBF ainda se vangloria disso, que ela deixa entender que é ela que está pagando, mas não é ela que está pagando. Quem está pagando esse prêmio do Campeonato Brasileiro não é a CBF, é a Globo. Então esse é o primeiro ponto. Então a gente chega à conclusão que
a TV Globo ela paga aos clubes, ainda nesse contrato, pela TV aberta, que é o maior bolo, pela TV fechada, que é dividido para os clubes pela premiação do Campeonato Brasileiro, isso que eu acabei de falar para você, e paga o pedaço lá do pay-per-view, que é proporcional à venda do pay-per-view. Quando você faz lá o seu pay-per-view, você responde lá qual é o time que você torce e os clubes são remunerados por isso. Então, só para colocar, vamos voltar para a gente avançar na discussão. A CBF não paga nada aos clubes por premiação de Campeonato Brasileiro. Essa é a primeira desinformação que está sendo feita. Esse dinheiro é da TV. Ponto. Aí vamos chegar à Copa do Brasil. A Copa do Brasil, ela foi vendida, os direitos dela foram vendidos em 2016, de novo para a TV Globo, né? Houve até uma proposta do Esporte Interativo, da Turner, mas a TV Globo venceu. Antes dessa proposta de 2016, o contrato que estava em vigor, a CBF recebia quase 100 milhões de reais pela Copa do Brasil, pelos direitos de transmissão da Copa do Brasil. Quase 100 milhões de reais. Vamos arredondar para 100, tá? Para facilitar. Recebia 100 milhões de reais. Aí houve essa venda, essa negociação, essa disputa pelos direitos. Tinha o Esporte Interativo, tinha o Globo. O Esporte Interativo fez as propostas dele. E resumindo, a Globo ganhou. A Globo ganhou por 330 milhões de reais. O que no ciclo anterior era 100 milhões, a CBF passou a vender o mesmo produto, a Copa do Brasil, por 330 milhões de reais. Ou seja, mais do que 3 vezes mais. O que era 100 passou a valer 330. Então, quando você pega 330 milhões, o que a CBF fez? Ela pegou esse dinheiro e repassou para os clubes, que é o correto a se fazer. Você imagina o quanto a gente iria criticar e descer a porrada na CBF se a CBF vendesse a Copa do Brasil por 100 milhões e desse, na época, mais ou menos 12 milhões para o campeão. O Cruzeiro, campeão do ano passado, levou mais ou menos, pelo título, 12 milhões de reais. Você imagina o quanto que a gente daria de porrada na CBF se a CBF pega uma competição que ela vendia por 100, passa a vender por 330 e ela continua pagando aos clubes 12, 15 milhões, ou que fosse 20, não faz o menor sentido. Por quê? Porque ela pegou um bem mais do que triplicou o valor, e ela não repassa isso para quem joga, que são os clubes. Então o que a CBF fez? Ela pegou esse valor e colocou como valor a ser distribuído para os clubes no Campeonato Brasileiro. Então, por isso que saltou. O Cruzeiro, campeão do ano passado, ganhou mais ou menos 12 milhões de reais. O Cruzeiro, se for campeão esse ano, ou o Corinthians, se for campeão esse ano, vai ganhar mais ou menos 68 milhões de reais. Então, o que a CBF, a única coisa que ela fez foi distribuir o dinheiro pelo qual ela vendeu a competição. Ela vendeu a competição para a TV Globo, mais do que 3 vezes o valor, e pegou e falou, vou repassar para os clubes. A CBF fez basicamente o que deveria ter feito, porque senão nós estaríamos aqui dizendo que a CBF estava roubando os clubes, porque ela vendeu uma coisa 3 vezes o valor. Isso aí vocês já entenderam, né? Então, ok. Então, por que aumentou o valor da Copa do Brasil? Por causa disso. Por causa disso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando dizem assim, a Copa do Brasil paga 68 milhões de prêmio ao campeão. Essa declaração, essa afirmação, ela é imprecisa. Por quê? Porque nesses 68 milhões de reais não estão incluídos só o prêmio ao campeão. Estão incluídos também os direitos de transmissão da competição. Por que acontece? Como é que funciona hoje no Campeonato Brasileiro? A TV, seja ela a Globo ou o Esporte Interativo, a Turner, a partir do ano que vem, ela chega aos clubes e fala, ó, vou te dar tanta remuneração pelos direitos de exibir o seu jogo. É a mesma coisa na Copa do Brasil, só que na Copa do Brasil a TV paga diretamente a CBF repassa aos clubes. No Campeonato Brasileiro, a TV paga diretamente aos clubes. Mas basicamente a TV está pagando pelos direitos de transmitir o jogo. Na Copa do Brasil tem que acontecer a mesma coisa.
Por quê? Porque senão a gente chegaria à conclusão que os clubes jogam a competição por zero de direito de transmissão, que não é verdade. Os clubes recebem pelos direitos de transmissão. Então, nesse bolo todo, você tem aí uma parte que é direito de transmissão e uma parte que é o prêmio para quem vai avançando. Por exemplo, os dois times que estão na final, Cruzeiro e Corinthians, ao chegarem à final, os dois ganharam 20 milhões de reais. Os dois já tinham 20 milhões de reais, certo? Então, Cruzeiro passou para a final, eliminou o Palmeiras, levou 20 milhões. Corinthians passou para a final, eliminou o Flamengo, levou 20 milhões. Então, a gente pode admitir que os 20 milhões são os direitos de transmissão. Direito de transmissão. Por estar na final e terem seus dois jogos exibidos, eles ganham 20 milhões. Aí, o campeão ganha mais 30. Então, aí você pode talvez dizer que esses 30 sejam o prêmio. Entendeu? Então, você está falando assim, os dois que chegaram no mesmo lugar receberam 20. Então, isso aí, o 20 ele ganha ou perca, ele já levou esses 20. E o campeão, por mérito, ganha mais 30. Então, você pode definir assim, os 20 da final são direitos de transmissão. Os 30 que o campeão leva são, de fato, premiação por ser campeão. E assim vale para qualquer outra fase. O cara que entrou lá na primeira fase, ele ganha um valor. Os dois ganham o mesmo valor, que aí variava um pouco. Uns ganhavam 800 mil, outros ganhavam 1 milhão e 100, enfim. Daí dependia também da posição no ranking, mas enfim, nas oitavas de final, por exemplo. Nas oitavas de final, se eu não me engano, os dois ganhavam 2.300. Ou seja, chegou a esse 2.300, ele não é prêmio. Ele é direito de transmissão. O jogo, a TV tá pagando a CBF, e a CBF está dando aos clubes para o seu jogo ser transmitido. Como acontece no Campeonato Brasileiro. Então, das duas, uma. Ou você quer comparar as duas coisas, quer comparar o que cada clube ganha para jogar o Campeonato Brasileiro e quer comparar o que cada clube ganha para jogar a Copa do Brasil, você tem que somar o que os clubes ganham de direito de transmissão e premiação. Lembrando que a premiação do Campeonato Brasileiro não é premiação. Ela é só uma forma de dividir o dinheiro combinada lá atrás, e que, na verdade, esse dinheiro não é da CBF, esse dinheiro é da Globo, como eu já falei, esse dinheiro é da TV. Então, eu já falei sobre isso. Então para resumir, se você quer comparar as duas grandezas, você tem que ser correto. Você não pode desinformar. Você tem que juntar as duas coisas. O que é juntar as duas coisas? Você pega lá o dinheiro que um clube ganha no Campeonato Brasileiro. Então você tem que juntar o que ele ganha de direito de TV aberta, direito de TV fechada e direito de pay-per-view. Junta tudo isso e fala, pô, esse clube ganha tanto para o Campeonato Brasileiro ser exibido. Copa do Brasil, você pega todos os recursos que ele vai ganhar e compara. Agora, não dá para você dizer que a premiação do Campeonato Brasileiro é só a premiação da parte da TV fechada, e não dá para você dizer que a premiação da Copa do Brasil é todo o dinheiro que ele ganha, porque não é. Então, há muita desinformação, há muito erro. Aí você pode dizer assim, tem vários clubes que têm a possibilidade de ganhar mais na Copa do Brasil do que eles ganham no Campeonato Brasileiro. Verdade. Por exemplo, se você pegar um clube como o Botafogo, por exemplo, pode ser o Botafogo. O Botafogo ganha 60 milhões do Campeonato Brasileiro de direitos de TV, 60 milhões. Ele começa ganhando 60 milhões e, se ele for campeão brasileiro, ele vai ganhar mais 20. Ele vai chegar a 80 milhões. Porque tem a parte da TV fechada, aquilo que eu expliquei, que é dividido de acordo com a colocação. Então o Botafogo, se fosse campeão brasileiro, ganharia 60 de cota fixa, mais 20 pelo título, que é a parte da TV fechada, sempre batendo nessa tecla, ganharia 80 milhões. Se ele fosse campeão da Copa do Brasil, ele ganharia 68. Então, 80 milhões é menor do que 68. Então, para o Botafogo, ele ganha mais dinheiro jogando a Copa do Brasil ele ganha mais dinheiro sendo campeão brasileiro do que ganha mais dinheiro do que sendo campeão da Copa do Brasil. Aí você pode dizer, mas na Copa do Brasil o Botafogo jogaria 14 vezes, no Brasileiro joga 38. Verdade, isso é uma verdade, isso daí não tem nenhuma dúvida, isso daí não tem nenhum ponto. Outra coisa que você pode dizer, mas para o Botafogo os 60 milhões já estão garantidos.
chegue aonde ele chegar. Na Copa do Brasil, ele só ganha 68 se for campeão. Verdade, isso é um fato. Mas o que eu estou querendo dizer é que não dá para você misturar as duas coisas. Um exemplo de time que ganha mais como campeão da Copa do Brasil do que como campeão brasileiro, o Sport. O Sport ganha mais ou menos 35 milhões de cota fixa, ganhou, né, em 2018 mais ou menos 35 milhões de cota fixa no Campeonato Brasileiro. Se ele fosse campeão brasileiro, ele ganharia mais 20, então ele ganharia 55, tá? Poderia ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, estou falando em números arredondados. Se o Sport for campeão da Copa do Brasil, o Sport ganharia até um pouco mais, porque ele entraria nas primeiras fases, mas enfim, se ele fosse campeão, ele ganharia mais de 70 milhões. Então, para o Sport, é verdade. Para o Sport, o título da Copa do Brasil rende mais dinheiro do que o título do Campeonato Brasileiro. Mas tem clubes que não é verdade. O Corinthians ganha 170 milhões de cota fixa. Se ele for campeão brasileiro, como foi no ano passado, ele ganha mais 20. Então ele ganharia 190. Se o Corinthians for campeão, então o Corinthians sendo campeão brasileiro, ele leva 190 milhões de direitos de TV / premiação, mais premiação. Se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, amanhã, ele vai ganhar 68. Aí você pode, lógico, tem que lembrar tudo aquilo que eu falei, de 38 jogos, então, enfim. Então era importante gravar esse vídeo, porque tem muita desinformação, tem muita lenda sobre a premiação da Copa do Brasil, e a premiação da Copa do Brasil nada mais é do que a CBF repassando aos clubes o aumento que ela teve ao vender a Copa do Brasil, que era 100 por 330. Então, basicamente é isso. Mas, dentro da premiação da Copa do Brasil, não é só premiação, tem direitos de TV também, porque senão a gente vai chegar à conclusão que os clubes jogam a Copa do Brasil por 0 de direito de transmissão, só jogam pela premiação, que não é verdade, como a gente mostrou no vídeo. Enfim, era o que eu tinha para falar aí, era um assunto que estava pipocando há muito tempo. Importante você aí já deixar seu comentário. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí aqui embaixo os comentários aqui que eu vou tentar responder na medida do possível. E claro, você que ainda não está inscrito, se inscreve aí no canal do VSR, dá aquela moral e principalmente dá o like aqui embaixo. Curte aí o vídeo que ajuda na divulgação. E a gente vai falando amanhã, depois da final da Copa do Brasil, vai ter mais um vídeo também falando aí sim sobre o campeão. Valeu, abraço!